com muita alegria que eu venho aqui hoje apresentar a nossa quarta matéria de teologia. A matéria de hoje é angelologia, estudo ou doutrina dos anjos. Hoje vamos aprender a origem dos anjos. Isso mesmo, quando eles foram criados. E logo para entender, os anjos, eles não procriam. Os anjos são seres espirituais. Deus criou todos de uma só vez pelo poder da sua palavra. Onde é que está isso? Salmo 33, verso 6 e Colossenses capítulo 1, versículo 16. Lá você vai encontrar tudo sobre a origem dos anjos. Etimologia da palavra angelologia. Essa palavra, angelologia, é uma palavra que vem do grego. Ângelos, que significa anjos, e logia, que significa estudo. Portanto, o termo angelologia significa estudo ou doutrina dos anjos. Agora, o que precisamos entender, deixar bem claro nessa aula, é que os anjos, eles são criaturas de Deus. Isso mesmo, os anjos são criaturas de Deus. Foi Deus que criou. Então, aqui a gente vai entender que na nota linguística, anjo, no hebraico, é malak. E no grego, é ângelos. E aqui a gente vê que Jerônimo, ao traduzir a Bíblia para o latim, ele utilizou o termo nuntio. Jerônimo, ao traduzir a Bíblia, ele usou esse termo núntio para nomear mensageiros humanos. Sabe por quê? Porque esse nome, anjos, tanto no hebraico como no grego, dá o sentido de mensageiro. E aqui é como seres espirituais. E aí Jerônimo, ele traduz e dá esse nome de núntio como anjo humano. Sabe? Não existe pessoas que dizem assim, é um anjo de Deus, foi Deus que mandou um anjo. Então, ele aqui fez essa pequena separação para que podemos entender que no hebraico e no grego, quando aparece esse nome Malak ou ângelos, é especialmente os anjos de Deus, enviado por Deus. Os anjos de Deus. Então, aqui é só para entender um pouquinho mais. Agora, já entendendo que os anjos foram criados por Deus, vamos aprender outra coisa. Os anjos, eles foram criados para adorar a Deus e para servir a Deus e os filhos de Deus. Salmo 148, verso 2 ao 5. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Estou deixando bem claro aqui que os anjos são criaturas de Deus. Por que, irmãos? Estou deixando isso aqui claro. Porque existem linhas de pensamento que não acreditam em anjos. E aqui na palavra de Deus, estamos vendo que existe e que foi criatura de Deus. Foi Deus que criou para o serviço, para o adorar, para servir o seu povo. Quando foi que os anjos foram criados? A Bíblia diz que o espiritual vem antes, depois vem o material. Então, primeiramente, Deus cria o mundo espiritual e depois ele faz o mundo visível. Veja só, essa referência está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Você vai ver. Eu preciso ler uma referência para a gente entender que quando Deus fez tudo aqui embaixo, o céu e tudo que foi feito já existia. Então Deus primeiro faz o mundo invisível, depois ele faz o visível. Veja só o que diz lá em Jó capítulo 38, versículo 7. Quando as estrelas da alva junta alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam.
De acordo com Jó 38, versículo 4 e 7, concluímos que os anjos foram criados antes de Deus criar a terra, porque no texto está escrito que os filhos de Deus, anjos, se alegravam ao verem Deus lançar os fundamentos da terra. Coisa linda. Era Deus criando e os anjos se alegrando. Era Deus fazendo as coisas e os seus anjos se alegrando. Quando falo os filhos de Deus, é exatamente a criatura de Deus, o que Deus criou. Veja que coisa linda. Não tem passagem mais clara do que essa de Jó. Que é o próprio Deus dizendo, ele conversa com Jó e diz, olhe, antes de tudo era eu fazendo e os anjos se alegrando. Louvado seja Deus. Agora vamos entender um pouco sobre a habitação dos anjos. A Bíblia diz que os anjos, eles estão no espaço das regiões celestiais. A Bíblia fala sobre isso. Temos algumas referências, Lucas capítulo 2, versículo 13 e Mateus capítulo 26, versículo 53. Trata-se, portanto, de uma habitação numa dimensão celestial. Billy Graham diz que os anjos são os agentes de Deus, são os mensageiros de Deus. Ele diz também que os anjos, eles têm uma forma de se aparecer com tanta urgência, tão rápido, é questão de segundos, para um anjo aparecer e desaparecer. Veja só, ele não tem um corpo como o nosso corpo. Por isso eles não precisam de limitações, não são limitados no seu corpo. Agora, Martinho Lutero, o grande reformador alemão, define tais seres da seguinte maneira. O anjo é uma criatura espiritual sem corpo físico, criada por Deus para o serviço da cristandade e da igreja de Deus. Louvado seja Deus. Então, antes de Deus fazer tudo aqui embaixo, ele fez os anjos já sabendo que era para servir o seu povo aqui na terra também. Hebreus capítulo 11, versículo. Agora, irmãos, os anjos são seres imortais. Os homens podem morrer, mas os anjos são espíritos imortais. Lucas capítulo 20, versículo 34 ao 36. Significa que eles não estão sujeitos à dissolução ou putrefação. Os anjos, eles não morrem. Os anjos, eles não morrem. Deus já criou ele no seu estágio final. Os anjos são imortais. O homem morre, os anjos não morrem. Agora vamos ver as características distintas dos anjos. Os anjos, eles têm santidade, reverência, serviço. Os anjos executam vontade de Deus, né? É os anjos que executam as vontades de Deus. Agora vamos ver algo muito interessante. Os anjos, eles cuidam e protegem os filhos de Deus. Veja só, os anjos cuidam e protegem os fiéis. Salmo 34, verso 7, diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. E aqui a gente vai ver uma referência muito importante. 1 Reis, capítulo 19, versículo 5 ao 7. A Bíblia vai dizer que Elias, fugindo de uma rainha, ele se esconde embaixo do pé de zimbro. E quando ele está ali embaixo do pé de zimbro, com medo e dizendo, chega, basta, porque eu não sou pior do que os meus pais. Elias pede a morte ali. Mas veja aqui o serviço dos anjos. Deus envia um anjo lá e diz, Elias, levante, coma e beba, porque muito grande é a sua caminhada. Elias continua caminhando, mas de novo vem a tristeza para Elias. Deus manda de novo um mensageiro. Anjo é mensageiro de Deus. Ele trabalha para o reino de Deus. E ele serve aqueles que o temem. A Bíblia diz que os anjos estão ao serviço dos filhos de Deus, daqueles que o temem. Eles protegem e guardam. Mais uma vez o anjo chega e diz, Elias, o pão e a água, coma e beba. Porque grande é a caminhada. Louvado seja Deus. Mais uma vez você vê aqui um trabalho feito pelos anjos que o Senhor criou para servir. Os anjos servem ao Senhor. Agora vamos ver
outra referência muito importante. Aqui vemos que os anjos, eles ajudam, dá força o servo do Senhor. Os anjos cuidam e protegem aqueles que servem ao Senhor. Mas os anjos punem os inimigos de Deus. Isso mesmo, os anjos punem os inimigos de Deus. Onde é que a gente vai ver isso? Ezequias, rei de Judá, imediatamente Deus enviou os anjos poderosos, o qual destruiu o exército da Síria. A Bíblia diz que aqui Senaqueribe queria acabar com o povo de Deus. Senaqueribe não estava brincando, não. Mas quando Senaqueribe brinca com o filho de Deus, está brincando com o próprio Deus. E com Deus não se brinca. Então Deus deu ordem ao anjo para ele ir lá e ajudar. Para o anjo ir lá e punir os inimigos dos filhos de Deus. Os inimigos de Deus. E a Bíblia diz que os anjos, o anjo poderoso, o qual destruiu um exército da Síria de 185 mil soldados para preservar o seu povo e o seu nome. Louvado seja Deus. 2 Reis, capítulo 19, versículo 35. Louvado seja a Deus. Os anjos, eles protegem, guardam e eles também punem. Louvado seja Deus pelo serviço dos anjos. Agora vamos ver a reverência e a postura de um anjo. O nome Miguel significa quem é semelhante a Deus. E ocorre 15 vezes nas Escrituras. A nobreza de caráter dos anjos de Deus são obedientes e são reverentes. Os anjos são obedientes e são reverentes. Louvado seja Deus. Agora, eles são submissos também. Eles foram criados e eles entendem o lugar que Deus colocou e para que Deus colocou eles. Isso é muito interessante, irmãos. Veja só, eles temem, eles são submissos. Agora, o que a Bíblia informa, irmãos, sobre Miguel? A Bíblia diz que Miguel é um arcanjo. Está lá em Judas capítulo 9. E a Bíblia diz também que ele é um príncipe de Deus. Daniel capítulo 10, versículo 13. A Bíblia também ainda diz que ele é um grande guerreiro, Apocalipse capítulo 12, versículo 7 e 8. A Bíblia também ainda diz que ele é o protetor e defensor de Israel, Daniel capítulo 10, versículo 21. Veja só, irmãos, os anjos foram criados por Deus, os anjos existem e os anjos estão a serviço do nosso Deus e para nos servir. Louvado seja Deus. Agora, por que Satanás se interessou pelo corpo de Moisés? Vejamos. Talvez para induzir o povo de Israel à idolatria. 2. Talvez para destruí-lo como forma de vingança por causa da sua vitória contra Faraó. 3. Talvez para tentar frustrar os planos superiores de Deus. Tentar, porque ninguém pode frustrar os planos do nosso Deus. 4. Talvez para envergonhar, humilhar ou ridicularizar o anjo Miguel. Vejamos aqui, irmãos. Agora, vamos ver aqui. Lições da postura de Miguel. Veja só a lição da postura de Miguel. Até chegar aqui no que precisamos entender, irmãos. Vejamos. O Senhor é maior autoridade do universo. Nenhuma criatura é suficientemente forte para enfrentar Satanás sozinho. Nenhuma criatura é suficientemente capaz de enfrentar Satanás sozinho. Vamos prestar atenção nisso aqui, irmãos. Aqui, nenhuma autoridade é tão forte que não necessite ser humilde. Somente Deus tem o poder de pronunciar juízo de maldição. O comportamento do crente diante de Satanás e os demônios. O comportamento do crente diante de Satanás e os demônios. A gente vai estudar tudo isso, irmãos. Essa matéria é uma matéria muito rica, muita coisa boa vamos aprender. Vejamos aqui, primeiro, temos o dever de resistir-lhe. Tiago, capítulo 4, versículo 7. E 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Terceiro, temos o direito de expulsá-lo. Marcos, capítulo 16. Agora, quarto, temos a promessa de vencê-lo. Romanos, capítulo 16, versículo 20. Conclusão, devemos conservar o temor a Deus, a humildade, a fé e a coragem,
quando tivemos que lutar contra o reino de Satanás. Isso mesmo. Então, tudo isso precisamos entender. Irmãos, vamos ver alguns nomes dados agora aos anjos. Chamado de anjo da sua presença. Isaías 63, verso 9. Chamado de anjo do conceito. Chamado de Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 9. Chamado de Senhor. Aqui são os nomes dados aos anjos. Irmãos, eu vou encerrar essa aula de número 1, da matéria de angelologia, com esse versículo que eu sou apaixonada. Jó capítulo 38, versículo 1 ao 7. Ao responder ao questionamento do patriarca Jó, o Criador disse-lhe, de modo enfático e poético, que quando este ainda nem havia nascido, nem o mundo material havia sido criado, os anjos, que são espíritos criados por ele, já estavam presentes na criação do mundo material. Nesta escritura, Deus procura convencer a Jó que o Senhor é o Criador da terra e a rege com justiça. Ele rege com justiça. Deus criou todas as coisas. E era ele criando as coisas aqui embaixo. E os anjos no céu se alegrando. Os anjos se alegravam. Os anjos pulavam. Ver o Senhor criar todas as coisas. Deus responde a Jó e diz, onde você estava, Jó? Você nem existia. Mas eu já tinha feito tudo. Tudo aqui em cima e estava criando aqui embaixo. E algo que criei, que eram os anjos, se alegravam com tudo que estava fazendo. Louvado seja Deus. Salmo 33, verso 6. Aqui a gente vê como foi criado os anjos. A Bíblia diz que foi tudo pela palavra do Senhor foram feito. O céu e todo o exército dele. Então, anjo existe e são os exércitos do Senhor. Louvado seja Deus. Até a próxima aula.